Eu sei que este momento de confraternização, do cafezinho, é sempre bom. Mas é chegada a hora de nos juntarmos aqui, termos os nossos lugares, sentarmos não, ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus juntos nesta manhã. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério, e quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. E teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. E sempre que te vejo, brilha a tua bondade e nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério, e quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende e cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. E sempre que te vejo e brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 E é este amor que nos faz cantar. Este amor que nos enche o coração. O amor dele surpreende-nos. O amor dele cresce de repente. Ainda hoje eu desci ali aos jovens no finalzinho, e no finalzinho eu consegui apanhar o Eduardo a dizer uma coisa que é isto. Quando Deus chega até nós, é impossível nós ficarmos indiferentes. Se nós soubéssemos que íamos morrer daqui a uma semana, a nossa vida mudava. Então, por que é que nós não mudamos sabendo que temos a vida eterna, não é? Então, se nós temos a vida eterna, temos uma responsabilidade de dizer isto. O nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de adoração. E nós temos... nossa responsabilidade é segui-lo, é ouvi-lo e é refleti-lo. Tu és santo,
de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode sentar um pouquinho? Eu tenho algumas coisas importantes aqui a dizer. A primeira delas, nós temos o livre acesso à palavra de Deus cá em Portugal. Amém? Amém. Vamos orar porque há muitos irmãos nossos, pessoas que estão em outras partes do mundo que não têm o acesso e que é proibido ter o acesso à palavra. Então nós temos o acesso e por isso podemos ler a Bíblia, e no próximo domingo, próximo fim de semana, nós vamos estar a celebrar no mundo inteiro, os cristãos do mundo vão estar a celebrar. Qual é a data mais importante cristã? A Páscoa, a ressurreição de Jesus. E por isso nós vamos estar a fazer uma leitura bíblica que começar amanhã e vai terminar no domingo. São 7 dias onde nós vamos fazer uma leitura em conjunto. Não sei se vocês conhecem uma aplicação da Bíblia chamada YouVersion, ou seja, a Bíblia, não é isso? Essa aplicação, ela permite que nós possamos fazer uma leitura bíblica em conjunto.
Então eu aqui lancei uma leitura bíblica chamada A História da Páscoa. E até agora nós temos 10 pessoas que já aderiram. Existe um link, que eu pus esse link no grupo da local principal, ok? Quem não conseguiu entrar, quem está com alguma dificuldade, ao final, venha falar comigo, ou com a Bia, ou com o Dinei, que é o nosso assessor para assuntos aleatórios, mentira. Vai poder ajudar nessa questão da gente poder fazer essa instalação da aplicação, tudo direitinho. Por quê? É muito bonito porque nessa leitura nós podemos, todos os dias, estabelecer o horário. Imagina, eu posso estabelecer que eu vou ler às 8 da manhã. Outra pessoa pode estabelecer meio-dia. Não importa. Todos os dias, naquele horário, a aplicação vai avisar e nós vamos ler um texto da Bíblia, um pequeno devocional e poderemos fazer um comentário. Esse comentário, todos os que estão a fazer a leitura também terão acesso. E isso é muito interessante, porque eu posso dizer, olha, para mim esse texto falou sobre isso, agiu na minha vida dessa forma, e isso vai ajudar outras pessoas. Então, nós temos 10, podemos ter 200 pessoas a fazer essa leitura. Então, depois esse link, que é um link, é só carregar no link, ele já vai abrir a aplicação e tal. Quem não tem esse link ou não teve o acesso, pergunta para quem já tem e a gente pode partilhar isso à vontade. Pastor, posso mandar isso para quem não é da igreja? É claro que se for um vizinho teu, um amigo e tal, pode passar também. Evita passar para quem já é de outra igreja. Aí é outra igreja, senão a pessoa lá também vai ter as leituras dela, da gente ter esse cuidado, tá bem? Então, essa é uma das coisas. Amanhã, então, começamos essa leitura. Outra coisa importante, daqui a mais ou menos um mês, nós vamos ter a celebração da esperança. Eu vim até com a camisa hoje aqui, com o logo aqui, né? Para falar sobre esta programação. Meus irmãos, no dia 26 de abril, lá na Superboc Arena, ou seja, no Jardins do Palácio de Cristal, qual o nome que já teve lá? Pavilhão Rosa Mota. Vocês sabem onde é que é, não é isso? Vai ser lá. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Primeira coisa, lá na recepção, se você não pegou ainda esse cartão, esse é um cartão de oração. E aqui no verso nós temos domingo, segunda, terça, quarta até sábado, ou seja, cada dia da semana nós orarmos por um motivo. Então nós temos 4 semanas pela frente, então teremos 4 vezes, orar 4 vezes por cada um desses motivos. Então esse cartão, eu queria estimular que todos pegassem esse cartão, levassem e orassem por esse projeto, por esse evento que vai acontecer. Aqui também eu tenho um convite. Esse é um convite que todos os que vão nesse dia, podem levar um amigo, um visitante. E você pode usar esse convite aqui para convidar essa pessoa, tá bem? Então aqui tem os dados, tem tudo direitinho, os horários, atrás as bandas que vão estar a tocar, vem banda aqui da Austrália, vem aqui uma banda de rock, gospel, não sei o que, dos Estados Unidos, então, e além disso, o próprio neto do pastor Billy Graham, o Will Graham, que vai estar a pregar. Então, esse convite aqui, o que eu vou dizer? Não é para você pegar 10, a não ser que você vá levar 10 pessoas e tal, mas é para você pegar a quantidade, eu só tenho 100 aqui. E é para você, imagina, eu tenho uma pessoa que eu vou levar e que eu quero levar, então você vai levar um e vai entregar em mãos, não é para meter na caixa do correio. Aí eu vou levar 5 pessoas, eu vou convidar 5 pessoas, então você vai pegar 5. Então isso aqui vai estar na saída, na hora nós sairmos, vai estar lá, eu vou deixar com os nossos irmãos ali na recepção depois, para que você possa pegar esse cartão e levar para convidar essas pessoas. Outra coisa importante, como o trânsito nesse dia vai ser meio caótico lá, porque vai gente desde Viseu até o extremo norte do país. Então vai vir gente de todo lado. A expectativa é que tenhamos mais ou menos 4.000 e 5.000 pessoas nesse dia lá. Então a Associação Billy Graham está a oferecer autocarros para as igrejas que vão. Então veja bem, eu já vou solicitar um autocarro para nós. Esse autocarro vai sair daqui na sexta-feira, dia 26, às 18h30. O horário não é nosso, o horário é deles, eles é que estão a pagar isso, então para nós não vai ter custo, mas é o horário porque cada autocarro vai ter a hora certa de chegar lá, de entrar, de sair, é uma organização incrível que eles têm. Então, às 18h30, o autocarro vai estar aqui. Quem quiser achar mais cômodo,
pode vir com o seu carro, deixar o carro aqui e daqui vamos todos juntos de autocarro para lá. E na volta a mesma coisa, deixa aqui e vai, ok? Então é importante eu saber quem vai de autocarro. E eu preciso saber disso o mais rápido possível para pedir, porque existem desde carrinhas de 9 lugares até autocarros de 40, 50 lugares. Então vai depender da quantidade de pessoas que vão de autocarro nosso aqui, ok? Outra coisa importante, quem vai trabalhar, quem vai servir como voluntário ou quem vai servir como conselheiro vai receber um e-mail. Alguém já recebeu algum e-mail da associação? Já recebeu? Alguém mais também já recebeu? Já recebeu. Então, quem recebeu o e-mail para fazer a formação de conselheiro vai ser no sábado anterior e está lá já a morada, tudo direitinho, da onde vai ser, ok? Vai ser na Assembleia de Deus do Porto, já tem a morada direitinho. Então, todos que vão ser conselheiros vão receber uma formação especial um sábado antes. Também, nós vamos ter, eu fui convidado para montar uma equipa para chegar um pouco mais cedo para ajudarmos exatamente na recepção dos conselheiros. Então, eu preciso de 7 pessoas para compor essa equipa comigo. Até agora, eu já tenho 5 pessoas que já me deram o nome. É essencial que fale inglês? Não é essencial que fale inglês. Se falar, ajuda alguma coisa, mas o nosso público vai ser 95% portugueses ou brasileiros ou pessoas que entendem ou percebem o português. Então, podem se voluntariar também, depois fala comigo diretamente, tá bem? É uma outra coisa. Mais uma coisa importante que eu tenho que lembrar desse dia aqui, eu preciso saber quem vai. Eu fiz uma pequena sondagem no nosso grupo lá da igreja, o geral, mas muitas pessoas que eu sei que vão não puseram lá o nome. E o que acontece? Eu preciso reservar a quantidade de lugares, porque eles vão reservar cadeiras para a local. Imagina, o nosso grupo vai ficar junto num determinado setor, mas eu preciso dizer para eles, olha, vamos em 10 ou vamos em 50. E eles vão reservar a quantidade de cadeiras para nós. Nós vamos receber os ingressos, né, com a cadeira. Então, você vai ficar na J42, o outro vai ficar na J43 e tal. Então, vamos ter isso reservado. Então, não tenha medo de ficar, eu não vou ter onde sentar. Não, isso já é previamente marcado, mas eu preciso marcar logo, porque senão a gente também perde os melhores lugares. Algumas igrejas já estão marcando, ok? Então, pronto. Então depois a gente acerta isso aqui, tá bem? Então, da celebração da esperança, qualquer dúvida que tenham, falem comigo, por favor, para nós falarmos sobre isso, darmos mais informações, e desde já o cartão de oração, estejam em oração, convidem as pessoas para que possam estar. Vai ser uma noite mesmo vai ter um show, uma grande noite de adoração também, e a pregação do Evangelho. Outra coisa importante, semana passada nós lançamos aqui um desafio. Qual foi o desafio que nós lançamos semana passada no nosso espaço aqui? Fazermos as salas aqui das crianças. Qual era o nosso alvo para alcançarmos aqui? 10 mil euros para nós fazermos as nossas salas aqui, ok? Até hoje, ou seja, de domingo passado até hoje, nós alcançamos, meus irmãos, 8.150 euros. Amém? Isso significa que essa semana vai começar as obras. Pela fé, já vou começar as obras, já vamos lá, vamos iniciar, e ainda faltam 2.000 para completarmos aí, mais ou menos 2.000. Então, se você puder ofertar, eu até brinquei com alguns pais, né? Falei assim, você tem filho, então você tem que ofertar, porque a sala é para as crianças, hein? E tal. Então, assim, mas óbvio, a gente oferta com amor e não é por pressão nem nada disso. A gente faz porque a gente ama o Senhor e acredita na obra. Então, vamos fazer essa oferta. Se fizer a oferta para as salas, você precisa identificar isso. Então, se fizer uma transferência direta, ou você depois avisa aos tesoureiros, cadê? O Afonso e o Dinei. Olha, essa oferta aqui, sei lá, 10 euros, 100 euros, 1.000 euros, seja quanto for, é para as obras. Eles já vão saber. Porque se entrar e não identificar, ela fica no geral, né? Então, ela não entra para as obras. Então, é importante a gente identificar isso
mas graças a Deus por isso. Para a gente é um sinal de Deus que é para avançar, que é para continuar, e nós vamos continuar nisso aí. Tá, amém? Amém? Amém. E por fim, vamos ficar em pé agora, e eu quero convidar aqui à frente a Margarida e a Alice. Cadê? Elas essa semana vão viajar para um acampamento. Não sei se tem mais alguém que vai viajar essa semana para acampamentos? Não? Não? Vai viajar para acampamentos? Não? Não? Então são elas duas. Nós vamos orar pelas essas duas meninas. Elas vão representar a local lá no Palavra da Vida, não é? O nome do acampamento é... Não, o nome do... O nome da semana é... Ok, mas é só para essa faixa etária. Então elas vão ficar lá 3 dias? 5 dias? 5 dias? Estão preparadas? Estão preparadas? Então vamos orar pela vida delas, vamos pedir ao Senhor que esteja realmente a guardá-las lá e que elas voltem muito mais animadas e entusiasmadas e que Deus abençoe as suas famílias grandemente. Amém? Amém. Vamos orar? Priscila, você faz essa oração, por favor? Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós podemos ver a atuação a cada dia, em cada instante, ó Pai. Te colocamos nesse momento especial a vida da Alice e da Margarida, que vão estar indo no acampamento. Esteja guardando as suas vidas, esteja também acalmando o coração dos pais. Acho que é a primeira vez que vai ter essa distância, né? E esteja confortando cada um, esteja cuidando delas. E ali elas são representantes da local, ó Pai. Com certeza ali vão aprender muito mais coisas e vão poder também depois partilhar com o grupo aqui, ó Pai. Esteja cuidando da segurança, da sua saúde, do tempo também, do clima, dos palestrantes que estarão lá ministrando, ó Pai, ordenando tudo, esteja dando sabedoria em tudo. E te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito na vida da local. Te agradecemos por essa oportunidade agora também de proclamar a esperança para o Porto no dia 26 de abril. Esteja abençoando cada um que vai estar também falando com um amigo, convidando, ministrando, servindo, ó Pai. Esteja abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos nesse momento, então, louvar ao nosso Deus e aproveitarmos esse tempo para dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E mais uma vez, ser fiel ao Senhor. Deus é fiel em todo o tempo. Fazemos com alegria, com amor, com gratidão e com a visão do investimento no reino do Senhor. E se fizer a oferta para as obras, identifica, para que nós possamos destiná-las. Que Deus abençoe. A vida, és amor, iluminas as trevas com a esperança, tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor. Dás a vida, és amor, iluminas as trevas com a esperança, tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor. És o meu respirar, eu darei meu louvor, és o meu respirar.
somente a ti. Grande é o Senhor. Das a vida, és amor, iluminas as trevas com a esperança, tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor. Darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar, com todo ser irei clamar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. És o meu respirar. Eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor, somente a ti. Grande é o Senhor. O João falou agora mesmo sobre a ação da esperança. Esta é a esperança. A esperança é o nosso Deus. A esperança está em Deus. Esta música que nós acabamos de cantar, nós vamos voltar a cantar esta estrofe. E toda a terra irá clamar. Toda a terra irá clamar. Isto não é uma ideia. Está escrito. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Vamos cantar de novo juntos esta parte. E que não duvidemos disto. O nosso Deus é o Senhor das nossas vidas. É o Deus deste tempo. É o Deus do tempo que passou e é o Deus do tempo que há de vir. E toda a terra irá clamar, com todo o ser irei cantar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar, com todo o ser irei
e toda a terra irá clamar, com todo o ser irei cantar. Grande é o Senhor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor, somente a ti. Grande é o Senhor, somente a ti. Amém. E o povo do Senhor diz amém. Amém. Glória a Deus. Vou chamar aqui à frente as nossas crianças. Não há maior prova do amor do nosso Deus para connosco que são as nossas crianças. A pureza dos seus corações, os sorrisos. Quando elas estão mal, não é? Mas elas, graças a Deus, temos estes sorrisos todos. Vamos chegar para cá também, não precisam ficar aí sozinhos. Olha, cheguem para cá. Venham para cá. Juntem-se aqui. E hoje, quem vai ter o privilégio de falar com estas crianças é a Priscila e a Maria. Exato, até a Maria está aqui. Que vão ter o privilégio de falar com as crianças. Nós repetimos isto, mas vamos repetir sempre. Nós não estamos a despachar as crianças para não incomodarem durante o sermão. Nós estamos a dar-lhes a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus de forma que elas entendam muito melhor do que aquilo que entenderiam se ficassem aqui. A palavra de Deus é pregada lá como é pregada aqui, mas é pregada de uma forma diferente para que elas entendam. Maria, podes orar para nós, por favor? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã linda de sol, ó Deus, esse dia, ó Deus, que nos aquece, Senhor. Obrigada pela Tua presença viva, Senhor, em nós aqui. Obrigada porque estamos aqui unidos, ó Deus, para celebrar o Teu nome, Senhor. Como foi cantado aqui, ó Deus, um dia toda a terra irá clamar, e nenhuma só voz, ó Deus, todas as nações, línguas e povos clamarão e reconhecerão, Senhor, o Teu poderio, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor. Obrigado por essas crianças que aqui estão, ó Deus. Usa as nossas vidas ali, ó Deus, na salinha, para passar para elas, Senhor, o estudo de hoje, de uma forma que elas entendam, ó Deus, e que elas recebam, ó Deus, o Teu amor e da Tua graça e do Teu carinho. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus.
e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Peço a todos que possam abrir, aqueles que têm as vossas Bíblias, na segunda carta que Pedro, ou não, escreveu, e eu deixo ou não, porque só aqueles que estiveram na escola bíblica é que tivemos a estudar sobre isso. Por isso, se não sabem, estejam connosco na escola bíblica também, que é o tempo em que Deus nos tem dado para podermos estudar mais aprofundadamente as Escrituras. E peço que haçam então na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e vamos ler os primeiros 12 versículos. 1 de Pedro, capítulo 1, e leres os primeiros 12 versículos. Peço desculpa, a segunda. Está bem, peço desculpa. Pelo menos alguém que estava com atenção. E diz assim a palavra do nosso Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pois estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. E mais uma vez, ó Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de poder tê-la nas nossas mãos, Senhor, poder abrir, poder ler, poder louvar e glorificar o Teu nome, Senhor Pai. E pedimos que nesta manhã, Senhor, o Teu nome, Senhor, a Tua palavra possa ser ouvida neste lugar. Que cada um de nós esteja disposto a ouvir a Tua voz. Que cada um de nós esteja disposto a ouvir aquilo que Tu queres falar à minha vida e à vida de cada um de nós nesta manhã. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como eu disse há pouco, durante a escola bíblica nós vamos esmiuçando mais o que cada carta, o que cada livro tem como o seu autor, onde foi escrito, quando foi escrito, qual o tema principal. E Pedro está a advertir aos irmãos por causa de problemas dos falsos mestres, falsas doutrinas. Algo que estava a ser ensinado que é contrário àquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha ensinado e que a palavra de Deus nos mostra. Ele diz, olha, tende cuidado com isso mesmo. O título é Conhecimento e Graça. Mas eu queria que, eu li estes primeiros versículos porque aqui Pedro chama a atenção, mas eu queria que nós focássemos principalmente hoje, no final da carta, no capítulo 3, e verso 18, ele diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei. Eu queria que víssemos alguns aspectos de crescimento. Para eu crescer na graça e no conhecimento, há aqui alguns aspectos que eu queria que pudéssemos ver em relação ao crescimento. Primeira coisa, crescimento depende de vida. Algo só cresce quando tem vida. Eu não sei o que acontece em vossa casa, mas na minha há um jardim botânico lá nas varandas, está bem? Só que volta e meia há alguns vasos que morrem. Então, quando eu olho para aquele vaso, quando eu olho para aquela planta ou flor, eu não posso estar à espera que ela cresça quando não existe vida. Muitas vezes nós queremos crescer na nossa vida espiritual, mas parece que estamos mortos. Não há vida. O próprio Paulo, quando escreve em Efésios, diz: se alguém não nascer... quando o fariseu religioso Nicodemos vai ter com o Senhor diz o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ali, eu não sei se todos recordam, mas aquele homem estudioso, era um homem, disse: como é que eu, para nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre de minha mãe? Não, é uma vida nova, uma vida espiritual nova. Há que ter uma nova vida para que haja crescimento. Muitas vezes nós estamos à espera que haja crescimento, como eu digo, das plantas, está bem? Para que fique ciente, o jardim botânico é da minha esposa, eu só sou apreciador, está bem? Mas ela tem que cuidar delas. Ela não pode esperar que haja crescimento das plantas simplesmente de pôr lá e deixar que elas cresçam por elas, se não as regar, se não cuidar, se não cortar aquilo que está a mais, se aquelas folhas velhas. Tem que haver vida para que haja crescimento. Muitas vezes nós estamos à espera que as coisas cresçam onde não há vida. Para haver crescimento, tem que haver uma transformação de vida. Sabe por coisa? Ser religioso é estar morto. Hoje há pessoas que acreditam, e nós ouvimos muito, não é? Sou, mas não praticante. O que é isso? É nada. É morto. É estar morto. Se eu sou, eu tenho que viver, eu tenho que ter vida para que haja crescimento.
Eu não posso dizer que sou algo se está morto. Se eu tiver agora aqui, novamente, eu vou pegar no exemplo do vaso, se eu tiver aqui um vaso com uma roseira, e se ela estiver morta, eu posso dizer que estão rosas ali? Não. O que é que está ali? Algo que está morto. Não tem vida. E eu posso esperar a vida inteira que ali vão crescer rosas? Não. Porquê? Porque está morto. Não há vida. Por isso, quando Pedro escreve no final da carta, ele diz: antes crescei, tem que existir uma mudança de vida em mim. Ser religioso não é suficiente. Dizer que eu sou filho de Deus não é suficiente. Dizer que eu me congrego numa igreja local, que por acaso também é batista local, não é suficiente. Tem que haver vida para que haja crescimento. Para haver crescimento tem que haver vida. Isso é uma coisa, crescimento não é uma opção. Os pais aqui presentes, quando os vossos filhos foram crescendo, não sei se aconteceu, mas há alguma altura parece que eles param um pouquinho, ou não? Às vezes acontece, parece. Qual é a preocupação dos pais? Primeira coisa, vão ao médico. O que é que dizem? Seu doutor, meu filho não está a crescer. Ele não aumenta de peso, ele não cresce. Há ou não há uma preocupação que os pais têm que os filhos cresçam? E que cresçam saudáveis. Então não é uma opção o crescimento, é algo que é necessário. O próprio apóstolo Paulo, ao fim de 25 anos depois de conhecer o Senhor a caminho de Damasco, ele escreve o seguinte aos Filipenses: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo reconhece que ainda há algo mais para crescer na sua vida. Não é uma opção. Não é, eu hoje não me apetece crescer. Este mês não. Não é uma opção, é uma necessidade. Qual é a ordem normal de um bebê que nasce? É ir crescendo. E quando não cresce, há algo de errado na sua formação. Há algo de errado no seu corpo. Porque qual é a opção? Um bebê crescer ou não? Um bebê cresce, não é? E o médico diz: se eu quero ser com que tamanho? Ele diz: só quero 1,20 m. E há outros que dizem: não, seu doutor, eu quero 2 metros. Não é opção. É natural, é algo que tem que acontecer. O crescimento de um bebê. Quando olhamos para a nossa vida espiritual, é exatamente o mesmo. Quando Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento, não é, olha, Eduardo, se tu quiseres crescer, cresce, se não quiseres, não, deixa de estar. Renata mesmo, não. É algo que é imperativo, tem que acontecer um crescimento. É algo que é desejável que aconteça na vida de cada um de nós, que haja crescimento no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes nós olhamos e achamos que já andamos aqui há tanto tempo, não é? Muitas vezes eu já sou crente há 40 e qualquer coisa anos, não é? Parece que isto é por patamares, parece que vamos por faixas etárias. Não há possibilidade de crescimento ainda. Nós vemos árvores, eu brinco um pouquinho com o meu sogro, ele tem lá um limoeiro, que cada vez que eu vou, parece que aquele limoeiro ainda cresce mais. Ele tem uma casa de 2 andares, eu brinco com ele que daqui a pouco, já no primeiro andar, se consegue tirar os limões. Aquilo cresce, está sempre em crescimento e sempre vai tendo fruto. É esperado que é uma árvore velha, é uma árvore que já tem 20 e muitos anos naquele terreno. Mas ela continua a crescer. Porquê? Porque é esperado que haja crescimento e que haja fruto. Então, quando Pedro escreve o que escreve, ele te chama a atenção, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, a Jesus Cristo. É preciso ter vida. É preciso é uma necessidade o crescimento.
A segunda coisa é que o crescimento é gradual. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que achamos que tudo acontece de um dia para o outro. E muitas vezes, até na questão da vida espiritual, pensamos o mesmo. Muitas vezes nós, que já estamos caminhando com o Senhor há muitos anos, queremos que alguém que conheceu o Senhor ontem faça o seu crescimento o quê? Assim. É algo que é gradual. É algo que é de grau a degrau, passo a passo. Mas nós vivemos numa sociedade que é, eu brinco muito, que é a sociedade do instantâneo, não é? Assim, eu gosto muito de mousse. E a coisa boa da mousse é que ela já vem num pacotinho, que a gente mistura, ou se for leite ou água, conforme, bate, deixa arrefecer um pouquinho e está pronto. Mas nem todas as sobremesas são como a mousse. E se for mousse caseira, ainda dá mais trabalho. Mas nós vivemos numa sociedade em que gostamos de quê? Pegar um pacotinho, metemos numa taça, misturamos um líquido, batemos, está pronto. E muitas vezes também achamos que a vida espiritual é da mesma maneira, que é algo instantâneo, é algo que aparece assim. Não. É algo que é preciso ir construindo. É algo que é preciso crescer. Deixa eu perguntar, Samuel, tu tens a mesma altura desde que nasceste, correto? Porquê? Então não foi, nasceu e... Às vezes é assim, eu olhar para alguns pais, é assim, alguns pais, há ali uma fase da vida que se eles já pudessem vir grandes, né, era bom, não é? Mas ao mesmo tempo perdíamos muita coisa. Grandes e maduros. Não se pode pedir tudo também. Mas a grande questão aqui é normal que haja um crescimento. E nós vamos crescendo e demora quê? Semanas, meses, anos. Eu não tenho a mesma altura que quando eu nasci. Eu era pequeno e fui crescendo. Foi algo que foi gradual. O meu conhecimento também foi algo que foi gradual. E nós olhamos para hoje, para a vida, e nós queremos que as pessoas hoje sejam assim, pum, apareçam feitas. Que conheçam tudo. Que tenham o seu crescimento seja assim, de um dia para o outro. É algo que tem que ser construído. É algo que é gradual. É algo que Pedro nos chama a atenção. Novamente, tem que haver vida. É necessário crescer. É algo que eu sei que vai ser passo a passo. Por quê? Porque é difícil. Eu não me lembro quando eu comecei a caminhar. São os meus pais ou quem estava na altura. Mas eu lembro das minhas filhas. E penso que todos lembram de quando um bebê... Como é que um bebê começa a andar? Ele nasce, a gente chega à casa, pouso... Ele levanta-se, já vai ao frigorífico, abre a porta, come batata frita. Não é aqueles primeiros andares e cai, começa a gatinhar, tenta-se levantar, agarrar as coisas. É um processo, é fácil? Não. Agora, vamos parar um pouquinho. Para nós, quando olhamos para um bebê, o que é que apetece dizer? Põe-te de pé. É tão fácil andar. Porquê? Porque para nós hoje adquirimos esse conhecimento, fomos desenvolvendo a questão de caminhar, é fácil. Isso é a mesma coisa quando eu tento ensinar agora à Matilde a andar de bicicleta. Porquê? Porque a questão de equilibrar, mas é fácil, para mim é. Agora, eu não me lembro o que o meu pai passou. Eu lembro que foi os tombos que eu dei na bicicleta a aprender. Porquê? Porque é difícil, é um processo. É algo que eu tive que ir aprendendo. Hoje, ando de bicicleta, não é? A gente brinca, não é? Até nem precisa pôr as mãos no guiador, nem nada. Porquê? Porque a gente vai ganhando confiança. Por isso, quando Pedro escreve o que escreve, ele não está a dizer, olha, cuidado que isto não é do dia para a noite. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é fácil o facto de irmos crescendo. O próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo que é o seguinte: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade. Olha, cuidado com aquilo que tu ouves. E Pedro, nesta segunda carta, ele está a tratar disso. Olha, cuidado com aquilo que vos é ensinado. Por isso é que é preciso eu crescer na graça e no conhecimento. Cuidado com aquilo que vos é oferecido. Hoje, muitas vezes é-nos oferecido um evangelho fácil. Um evangelho leve. E quando digo um evangelho leve, não quer dizer que
é algo que é pesado. Porque o Evangelho é leve do Senhor Jesus Cristo, deu a sua vida por cada um de nós, e eu preciso única e exclusivamente reconhecer o meu pecado e aceitar o sacrifício de Cristo. Mas quando eu digo leve, acredita no que quiseres, Dinei. Isso leva-te a Cristo. Acredita naquilo que tu achas que és capaz. E aqui eu queria que entrássemos então no que é isto do conhecimento da graça. O que é isto da graça? Graça vai exatamente contrário àquilo que é mérito. Hoje vivemos, e como sempre foi, numa sociedade cada vez mais que é: eu trabalhei, eu mereço. Eu estudei, eu mereço. Eu fiz, eu mereço. O que é graça? Favor e merecido. É interessante que Pedro nos chama a atenção do seguinte: olha, crescei na graça. Por outras palavras, Pedro está a dizer: olha, lembrem-se que vocês não são rigorosamente nada. A graça é que nos salva e a graça é que nos sustenta. Em Efésios capítulo 2, verso 8, que muitos de nós sabemos de cor, o que é que diz? Pela mérito vocês são salvos. Pela graça, isto não... Há uma versão que eu gosto que é: isto não depende de vós, mas do dom de Deus. Mas a graça também é algo que nos sustenta. Lembras quando o apóstolo Paulo tendo aquele problema, não é? Chamando ele o espinho na carne, o que é que ele pede ao Senhor? Que o livre. Qual é a resposta que Deus dá a Paulo? A minha graça te basta. A tua graça de Deus é algo que nos salva, a graça é algo que nos sustenta, é algo que não é merecido. Então crescer na graça é ter a noção de que eu não dependo de mim, é ter a noção de que aquilo que eu tenho, que aquilo que eu sou, é pela graça do meu Deus. Nós vivemos, como eu digo, numa sociedade que achamos que nós merecemos tudo. Porque eu trabalho, eu mereço. Porque eu me esforço, eu mereço. A pergunta que eu faço é: hoje estamos vivos por quê? Alguém merece estar vivo hoje? A própria palavra de Deus diz que quando nós nascemos, nós já nascemos em quê? Em pecados, mortos pelo pecado. Mas pela graça de Deus, pelo sacrifício vivo em Cristo Jesus, aí sim nós poderemos viver. Então, nós somos chamados a atenção, e Pedro tem que chamar a atenção do seguinte: olha, crescei na graça. Por outras palavras, lembrem-se que hoje nós estamos onde estamos, somos quem somos, pela graça do nosso Deus, não por aquilo que eu sou, que eu faço ou que eu conquistei. Mas rapidamente a nossa mente vai: eu conquistei algo. Eu estudei X anos para ser algo. Eu fiz isto, eu construí uma empresa ou um império para poder ter algo, usufruir de algo. Pedro é muito claro: graça, favor e merecido. Graça, favor e merecido. Nós temos de ser relembrados diariamente que é a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não depende de vós, mas é dom de Deus. E a salvação, e ali onde diz pela graça sois salvos, pela graça vocês são sustentados diariamente. Isso não depende de vós, mas pela graça de Deus. Pela graça vocês vivem a cada dia, e isso não depende de vós, mas é o dom de Deus. E podíamos fazer uma lista infinita do que representa a graça de Deus na nossa vida diária. Mas é interessante que Pedro tem que os lembrar. Porquê? Porque estava a ser muitas doutrinas na altura que é: tu podes, depende de ti. Aquilo que tu fizeres, tu alcanças. Por isso é que muitas vezes, ainda hoje, esta manhã, o pastor João falava, quando nós retiramos um texto do seu contexto, quando aquele texto que diz, tudo posso, ok, então quer dizer que eu posso o que eu quiser, porque Ele me fortalece. É isso que está lá escrito? Não.
Mas muitas vezes nós usamos um texto para pretexto de algo que eu quero na minha vida. E Pedro está a dizer, olha, cuidado, é pela graça. Crescei na graça. Lembrem-se que é quem permite que hoje nós vivamos. Lembrem-se quem permite que hoje tu possas estar aqui presente. Lembra-te quem é que permite que à hora do almoço, se Deus quiser, e eu sei que muitos já estão a pensar nisso, vocês podem ter uma refeição. Lembra-te que amanhã tu podes ir para um trabalho porque pela graça de Deus Ele te concedeu. E por aí fora a lista não para. Porquê? Porque nós olhamos para aquilo que temos por algo que é mérito. O próprio Paulo em Romanos capítulo 4, versos 4 e 5 diz o seguinte: ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Se trabalhou, tem direito a. Mas reparem, porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Aquele que trabalha não é uma dádiva, é uma dívida. Se eu trabalhei para o meu patrão, há uma dívida para comigo ou pagar o meu trabalho. Mas o que Deus diz é aquele que não trabalha, aquele que não fez nada, quer para a sua salvação, quer para o facto de poder viver dia após dia, mas crê naquele que é o Senhor da graça, esse vive justificado. Agora, parece que aquilo que eu estou a dizer, e começando em mim, parece um beabá, não é? Todos sabemos que é pela graça que nós vivemos. Agora, deixem-me fazer a pergunta: quantas vezes nós nos esquecemos disso diariamente? Quantas vezes nós vivemos a nossa vida pensando que vivemos porque merecemos, porque fazemos, porque atingimos os alvos? E mesmo no nosso trabalho, ou no nosso dia, quando nos são postos alvos, e quando nós os conseguimos atingir, é porquê? É pela graça do nosso Deus. Porque Ele nos capacita, Ele nos dá a oportunidade de. Mas muitas vezes nós levantamos o prémio, dizer, eu consegui, melhor vendedor da empresa de 2024. Eu consegui. Pedro está a dizer, olha, crescei na graça. Lembrem-se de quem vocês são. Por outras palavras, nós não somos nada. Porque se eu fosse alguma coisa, eu poderia dizer e afirmar aqui, eu amanhã eu vou fazer isto e vou fazer aquilo. Lembra-se a passagem que já estudamos em Tiago? O que é que diz lá? Tiago estava a dizer, olha, vocês dizem, irei amanhã a tal parte, irei fazer isto, irei fazer negócio, irei ter lucro. Por outras palavras, o que é que diz? Vocês são tolos. Porque aquilo que vocês deveriam dizer é, se Deus permitir, eu irei. Se Deus, pela sua bendita graça, permitir, eu irei fazer. Mas muitas vezes nós caímos no erro de dizer, eu faço, eu vou, eu quero e eu conquistei, é mérito meu. Ainda esta manhã estávamos a estudar a questão do gnosticismo, e se não sabem o que é, esteja na próxima escola bíblica dominical. É? Passa a publicidade por baixo. É? Para a semana, 10 horas. A questão o que é? As pessoas acham que podem chegar a Deus pelos seus méritos. E nós ainda vivemos hoje, para chegar a Deus, olha, se fizer X quilómetros, pode chegar a Deus. Se ofertar X, pode chegar a Deus. Se fizeres não sei quantas orações e não sei quantas, pode chegar a Deus. Completamente errado. Só há um modo de chegar a Deus. É através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque pela graça nós somos salvos. Porque pela graça Deus enviou o seu Filho a este mundo a morrer e a pagar o preço do meu pecado. Não há mérito nenhum. Por isso quando alguém diz, somos salvos por Jesus Cristo, mas é preciso algo, estamos a dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então Pedro nos chama a atenção. E o próprio Pedro na primeira carta, capítulo 5, verso 5, diz o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Na semana passada, a questão da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A questão é que eu vivo o meu dia a dia achando que eu mereço algo. Eu vivo o meu dia a dia, mesmo perante o meu Deus, eu digo: Deus, eu sou-te fiel. Fiel nas contribuições, fiel àquilo que tu esperas de mim, eu mereço algo. Passa ou não passa pela nossa cabeça muitas vezes isso? E quando as dificuldades surgem, muitas vezes a pergunta é: porquê, Deus? Porque eu sou-te fiel, eu acho que mereço algo mais. Sabe uma coisa? Eu acho que todos nós devíamos ter a mesma resposta que o Senhor deu a Paulo: a minha graça te basta. Mas nós não gostamos de ouvir isso. Nós gostávamos que Deus respondesse de outra maneira. Mas a verdade é que aquilo que Pedro está a dizer: olha, crescei na graça. Por outras palavras, vocês não precisam de rigorosamente mais nada, senão a graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das plantas, não vai cuidar de cada um de nós? Vai ou não vai? Vai. Só que nós achamos que merecemos mais do que aquilo que Deus nos dá. A sua graça é o suficiente a cada dia. A graça de Deus é aquilo que nós precisamos para viver. A graça de Deus é aquilo que nós precisamos para que cada dia nós possamos glorificar o seu nome. Pedro nos chama a atenção do seguinte: olha, crescei na graça e no conhecimento. E o que é isto? Crescer no conhecimento. É interessante que aqui no versículo 18, quando Pedro diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. É assim que está lá? O que é que falta aqui? Na leitura que eu fiz. Eu vou repetir a leitura. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Falta? Senhor. É a terceira vez que o apóstolo Paulo, ao longo desta carta, hoje estou com Paulo, que Pedro, nesta carta, diz Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe porquê? Porque nós não podemos separar o Salvador e o Senhor. Pedro nos chama a atenção que se Ele é o nosso Salvador, Ele tem que ser o nosso Senhor. E crescer no conhecimento de Jesus Cristo é crescer no nosso relacionamento com Ele. O meu crescimento no meu casamento cresce do conhecimento que eu tenho da minha esposa e ela de mim, e no relacionamento que ambos vamos criando ao longo de cada dia. Estes 25 anos de casamento não foi algo que foi instantâneo. Foi algo que foi gradual. Fomos crescendo, fomos nos conhecendo. Quando Pedro está a dizer exatamente do nosso Senhor e Salvador, porque nós afirmamos que Ele é o nosso Salvador, mas Senhor é diferente, ou não é? Eu creio e eu entreguei a minha vida a Cristo, Ele é o meu Salvador, mas ser o meu Senhor, ainda há tanta área na minha vida que eu quero ser eu a controlar. Ainda há áreas na minha vida que quero ser eu o Senhor da minha vida. É interessante que eu era muito novo, e talvez muitos de vocês já viram esse sketch, que é a cadeira do trono da minha vida. Não sei se muitos já viram, se não viram, podem ver. Que é o seguinte, que é, isto é o trono da minha vida, é a cadeira, quem comanda a minha vida. Então eu digo, Senhor, olha, vem, senta aqui, Tu és o Senhor da minha vida. Mas depois a vida vai decorrendo. E há circunstâncias, o que eu faço, olha, Senhor, peço desculpa, mas agora deixa-me sentar eu. Eu, nesta circunstância, quero ser eu a comandar a minha vida. E a situação passa e diz, oh, Senhor, peço desculpa, perdoa-me, volto outra vez para o trono. Mas sabe o que acontece na próxima circunstância? Eu volto a tirar Deus do trono e sento-me meu. E a vida anda nisto. Eu deixo que Deus seja o Senhor da minha vida, mas por um período de tempo. Porque quando eu quero, sou eu que comando. Quando eu quero, sou eu que decido.
Então, por isso é que eu, quando fiz a leitura, muitas vezes o que nós lemos é que é no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque a palavra Senhor nem sempre está lá vivida. Porque Senhor é algo que manda. Há uma expressão que eu gosto muito do apóstolo Paulo, sim, agora sim, o apóstolo Paulo, que ele diz: eu sou escravo de Cristo. Escravo tem vontade? Tem. Agora apanhei-vos. Escravo tem vontade? Tem. Um escravo tem vontade própria. Só que ele fazia o que queria? Não. Um escravo, o seu senhor podia dizer: olha, vai para tal sítio, e ele mesmo não querendo ir, a sua vontade podia ser diferente, mas o que é que ele tinha que fazer? Ele ia. Porque ele tinha que fazer a vontade do seu senhor e não a sua. Mas ele tinha vontade própria. Por isso é que Paulo diz: eu sou escravo. Paulo tem uma frase que eu espero um dia pudesse dizer a 100%. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que Paulo está a dizer é aquilo que Pedro está a dizer: olha, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo estava a dizer: olha, é o Senhor da minha vida, é Jesus Cristo. Eu sou escravo porque, apesar de eu ter vontade própria, já não é minha vontade, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele é o Senhor da minha vida. Sabem, quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu sei quem Ele é. Quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu reconheço a sua graça na minha vida. É aquela questão de eu conheço, eu reconheço. Eu conheço o meu Deus. E como é que eu conheço o meu Deus? Intimidade com Ele. Mas como é que é isso de intimidade? Como é que eu conheço Deus? Quando Pedro está a dizer: olha, crescei no conhecimento. É interessante que o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quando eu amo o meu Deus, quando eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, Ele se manifestará a mim. Ele vai me mostrar o que Ele quer da minha vida. É o tal relacionamento, é tal intimidade. Conhecer a Deus é relacionar-me com Deus. Eu digo isto, eu tenho muitos conhecidos. Porquê? Porque é alguém que eu vejo. Eu tenho conhecidos no meu prédio. Porquê que são conhecidos? Porque eu sei que eles moram em tal andar, mas simplesmente eu os conheço de passagem. Mas não são pessoas que eu realmente conheço. Por isso é que nós no português usamos: é um conhecido meu. Conhecido de quê? Porque eu sei onde mora, sei onde trabalha, mas realmente eu não conheço. Porque para eu conhecer, eu tenho que ter um relacionamento. No relacionamento, como eu disse há pouco, entre marido e mulher, muitas vezes eu, quando olho para a minha esposa ou ela olha para mim, ela já não precisa dizer nada porque eu já sei que já fiz asneira. Não é? Aquele olhar diz assim: pronto, já, não é? Ou então às vezes só olhar para ela eu já sei o que ela quer. Porquê? Porque há um conhecimento. Há um relacionamento. Nós vamos aprendendo. Não é? Quando chega aquela cara cansada, não é? O João já sabe o que é que ela precisa, faz o jantar, não é? Por aí fora. Porquê? Há um relacionamento, há um conhecimento de parte a parte. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O conhecimento de Cristo é o conhecimento sobre Cristo. Muitas vezes nós dizemos que, e deixem-me passar a expressão, que aquilo que eu afirmo: eu conheço Cristo, mas de alguém distante, alguém que eu me cruzo só de vez em quando, alguém que eu até de vez em quando leio sobre, alguém de que um dia eu entreguei a minha vida, mas pouco passou disso. Porquê? Porque eu não cresci no conhecimento, porque eu não tenho crescido na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Todos nós gostamos de viver a nossa vida da nossa maneira. Todos nós gostamos de poder fazer aquilo que queríamos. Mas novamente Pedro está-nos a chamar a atenção do seguinte: crescei na graça e no conhecimento. Quanto mais eu sei sobre o meu Deus, mais eu vou ser alertado para aquilo que Ele quer na minha vida. Quanto mais eu conheço, como eu disse há pouco, a minha esposa, mais eu sei aquilo que eu preciso fazer para poder amá-la melhor e fazer o bem-estar dela. Quando nós amamos o nosso Deus, Ele se revela a nós. Quando eu sei que aquilo que eu vivo é pela sua graça, eu reconheço que nada sou. Quando eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, não é o que eu quero, mas é aquilo que Ele espera de mim. E como eu disse há pouco, crescer não é fácil. Sabem, crescer quando nós somos pequenininhos não é fácil porque nós estamos a aprender. E depois, a partir de certa idade, crescer também não é fácil. Porquê? Porque é quando começa a aparecer as dores todas, não é? Dói aqui, dói aqui. Crescimento nunca é fácil. Relacionamento nunca é fácil. Mas é algo que é esperado na minha vida. É algo que Deus espera de mim. É algo que Deus quer a cada dia. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Muitas vezes há alturas da nossa vida que sentimos que estamos sós. Se nós realmente conhecermos o nosso Deus, nós nunca estamos sozinhos. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida, os problemas que vão surgindo, o dia a dia, a correria, não é? Parece que não, mas daqui a pouco já estamos no final de março. Ainda ontem foi Natal. Já passou o tempo. E daqui a pouquinho estamos no verão. E se pensarmos um pouco mais, já estamos no Natal outra vez. E é um ciclo de vida, que entramos numa correria louca. E há alturas em que nós pensamos que parece que estamos a lutar contra tudo e contra todos. Pedro está a dizer, olha, se tu cresceres no conhecimento e na graça, tu reconheces que não estás sozinho. Agora há uma coisa aqui que é preciso para eu crescer no conhecimento e na graça. Principal, antes de tudo, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Há pessoas que querem chegar a Deus pelos seus méritos. Há pessoas que acham, por serem boas pessoas, que têm um lugar lá reservado no céu. Estão enganados. Só há uma forma de nós nos reconciliarmos com Deus e chegarmos outra vez a um relacionamento com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, que esse foi feito na cruz. O pastor João disse que nós estamos a chegar daqui a uma semana à celebração mais importante do cristão. E há uma frase que eu gosto muito. Aquele sepulcro está vazio para que a minha vida esteja cheia. Foi preciso alguém dar a sua vida para pagar o preço que eu nunca, mas nunca iria conseguir. E sabe uma coisa? Imerecido. Eu não mereço rigorosamente nada. Mas Deus me amou de tal maneira, a mim e a ti, que Ele deu o seu Filho a pagar o preço naquela cruz que eu tinha que pagar. Mas por muito mais que eu pudesse fazer neste mundo, nunca eu poderia fazer alguma coisa para pagar o preço do meu pecado. Mas Cristo pagou o preço. Mas sabe uma coisa? Depois que eu aceito a Cristo como o meu Senhor e Salvador, eu preciso crescer. Eu preciso de diariamente crescer na graça e no conhecimento. É fácil? Não é. Como eu disse, nós vimos várias questões do crescimento. É algo que dói, é algo difícil. Muitas vezes eu lembro-me, quando nós éramos jovens, havia sempre aquela comparação, pelo menos no grupo lá da igreja, havia quem é que crescia mais e quem crescia menos, não é? E de repente havia assim um jovem que dava aquele pulo enorme. E todo mundo, eu gostava de ser tão alto. Só que muitas vezes aquele moço tinha dores horríveis, porque o seu crescimento tinha sido muito rápido.
Eu conhecia um jovem que o problema, até os pés, eles estavam a ficar assim tortos. Porquê? Porque os ossos cresceram demais e o músculo não acompanhou, a pele não acompanhou, então ele tinha dores horríveis. Crescer nunca é fácil, mas é algo que é necessário. É algo que é esperado na minha vida. É algo que Deus quer que aconteça na minha vida. Crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a pergunta é: como é que eu tenho crescido? Como é que tem sido o meu crescimento? Quando eu me lembro da graça do meu Deus, o que é que eu tenho feito com isso? Será que eu estou grato diariamente pela graça de Deus na minha vida? É interessante que há pouco tempo, eu não sei quem, alguém me enviou um vídeo que dizia o seguinte: já paraste hoje um minuto para dar a graça de Deus pela tua vida? E depois vinha uma série de vídeos de pessoas que por milímetros não perderam a sua vida. Eu lembro-me de um, por exemplo, que a pessoa que ia no passeio, vem um caminhão, uma da roda do caminhão solta, uma roda enorme, passa a raspar. Uns centímetros ao lado matava a pessoa. O vídeo seguinte é alguém que também vai num passeio, mal a pessoa passa, cai um reclame enorme. Pum! Outro vai andar também, quase tudo pessoas assim, vai andar, dá um passo e atrás existe um buraco enorme que abre no passeio. Bum! Coisas que nós nunca pensamos. Então por isso é que a pergunta era: já paraste hoje para dar graças a Deus pela tua vida hoje? Por outras palavras, já deste graças a Deus pela graça que Ele concede a cada dia. Nós nos podemos levantar, respirar, ter um trabalho, ter uma família. Sabe porquê? Porque tudo isso é pela graça de Deus. Porque nós não merecemos nada. E nós achamos que aquilo que fazemos é pelo nosso mérito. Eu tenho a família que tenho porque é pelo meu mérito. Eu tenho aquilo que tenho, seja o que eu já conquistei, porque eu trabalhei muito. Graças a Deus que eu trabalhei, graças a Deus que a família que Ele me deu, mas é pela sua graça que me foi concedido. E principalmente, nós nos esquecemos de agradecer a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Sabe uma coisa? Eu tenho que falar por mim. Eu olho muitas vezes para a salvação em Cristo como algo já adquirido, que é, mas que eu já nem preciso dar graças. Eu já nem preciso agradecer. É meu, eu mereci. É como se nós tivéssemos um passaporte e dizer, né? Está uma música que os mais pequeninos cantavam, o passaporte para o céu. Eu já o tenho, está carimbado. É meu, eu mereço. Eu não mereço nada. Pedro nos chama a atenção disso. Olha, cuidado. E cuidado principalmente porque muitas vezes nós nos achamos tão fortes, tão sólidos. Podemos ir no problema das falsas doutrinas. Eu só não vou na onda das falsas doutrinas. Pedro está a dizer o seguinte: se vocês estiverem e crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o problema é que muitas vezes nós nos achamos os maiores. Eu já tenho vida cristã 30, 40, 50. Isso já fiz seminário, sou mestrado, doutorado. Olhem para a história. Grandes homens e mulheres que Deus usou, tidos como referências, que caíram. Quantos? Muitos. Infelizmente, muitos homens e mulheres que eram tidos como referências de servos de Deus, caíram. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase do seguinte: não interessa como eu começo, interessa é como eu termino. Porque houve quem começasse muito bem e terminou muito mal. Porquê? Porque confiamos nos nossos méritos. Confiamos naquilo que somos. Billy Graham, um servo que já partiu para o Senhor, ele disse várias vezes: quando eu estou a pregar no púlpito,
Não sou eu que estou a fazer o trabalho. Porque ele sabia que havia muita gente, muitas vezes atrás da cortina daquele púlpito, que estava a orar, para que a palavra de Deus chegasse ao coração daqueles que eram precisos. Mas quem é que via? Quem estava no lado da plateia, quem é que eles viam? Billy Graham. Eles não viam, às vezes, 20, 30, 40, 50 pessoas que durante todo aquele congresso oravam para que o Espírito Santo tocasse no coração daqueles que estavam presentes. Eles não viam, eles viam o Billy Graham. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós nos achamos merecedores de algo. Eu mereço. Aquela questão, eu sou o tal. Eu não sou nada. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu tenho que reconhecer isso diariamente. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. E cada vez mais, como o apóstolo Paulo disse, não é que eu acho que já alcancei, porque eu não alcancei, mas continuo a querer alcançar mais. Continuo a querer crescer mais no conhecimento sobre Deus. Quem é o meu Deus? Aquilo que Ele tem feito por mim. Aquilo que Ele é na minha vida. Aquilo que eu preciso mudar para que haja realmente um verdadeiro relacionamento com Ele. Como eu disse, o mesmo exemplo. Num casal, é tudo perfeito? Já agora, dos que aqui são casados, quem é que tem ao longo do vosso percurso de casamento foi um mar de rosas? Nunca houve uma discussão, nunca tiveram que mudar nada, foi tudo perfeito. Era o perfeito, não é? Naqueles primeiros 2, 3 dias, ela é linda, ele é charmoso, ele cheira tão bem, até que a gente começa a descobrir o quê? Os defeitos um do outro. E afinal aquilo que parecia tão bonito já não é assim tão bonito. Mas o problema é que nós amamos a pessoa que Deus pôs na nossa vida. E há coisas que eu preciso mudar por amor da minha esposa. Há coisas que a minha esposa precisa mudar por amor de mim. Quando nós falamos no relacionamento nosso com Deus, eu preciso mudar a minha vida para com o meu Deus, porque Ele é um Deus perfeito e eu sou imperfeito. E a pergunta que eu queria deixar esta manhã é: como é que tem sido o meu crescimento? Será que eu realmente conheço o meu Deus? O que é que eu entendo na minha vida por graça? Ou será que ainda hoje eu acho que mereço alguma coisa na minha vida? Eu sou merecedor de algo. Eu queria que nós olhássemos como Paulo termina aqui no verso 18. O nome técnico que se dá a isto é doxologia. É o facto de dar glória, uma oração dando glória àquilo que Cristo é. Ele diz o seguinte: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Reparem, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a quem é que tem que ser dada a glória? A Ele. A Ele toda a glória é que tem que ser dada. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu sou. Eu já disse várias vezes, eu acho que todos nós um dia gostávamos de ter uma placa com o nosso nome, de uma rua. Gostávamos ou não? Vamos ser sinceros, não é? Alberto Rogério. Rua Alberto... Não. Avenida Comendador Alberto Rogério, Guifães Meia. Hã? Dava a volta, não entrava lá. Todos nós gostamos, como humanos que somos. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que não gostava de amanhã, num jornal nacional, viesse uma notícia sobre vocês? Todos gostávamos. Depende da notícia. Mas que fosse boa. Não é? Clarice Freitas fez algo na vila de Guifães e fica lá. Humanamente, nós somos orgulhosos. Humanamente, nós achamos que merecemos algo, ou que somos algo, ou que fazemos até algo muito bom. Aquilo que Pedro nos chama a atenção, olha, nós não merecemos nada. Recordem-se quem tem que ser dada toda a glória. Por isso é que ele diz, olha, crescei
na graça e no conhecimento, mas a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Há um versículo que eu gosto muito, que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é Senhor. Mas sabe uma coisa? Eu preciso fazer hoje isso. Eu hoje preciso reconhecer que eu nada sou. Eu preciso reconhecer que a graça de Deus, essa sim é que na minha vida, dia após dia, ela vai transformando. Mas ao chegar ao final do dia, eu tenho que olhar e dizer a Ele toda a honra e toda a glória. Porque muitas vezes chegamos ao final do dia e achamos que foi tão bom este dia, foi tão produtivo, consegui atingir o alvo, consegui chegar. A mesma coisa que Tiago diz, olha, aquilo que vocês precisam dizer, que eu preciso dizer é, hoje eu cheguei ao final do dia pela graça de Deus. Eu hoje cheguei ao final do dia porque Ele permitiu. Eu hoje cheguei ao final do dia porque pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus o permitiu. Por isso, quando falamos em crescimento, quando falamos no conhecimento e a graça, não nos esquecemos de quem a concede. E sabe uma coisa, o relacionamento é algo que eu preciso de desenvolver. É algo que não é fácil. Eu brinco muitas vezes muitas vezes nós começamos, até quem faz a leitura diária no final do dia, muitas vezes nós começamos a fazer a nossa leitura, começamos a fazer a oração e oramos a noite toda, não é? Porque a gente adormece na oração e acorda no outro dia que diz amém. O nosso dia a dia é muito corrido. E há pouco tempo, a Carla também estava a dizer, às vezes até é difícil nós pararmos um pouquinho e termos o tempo com o nosso Deus. Porquê? Porque eu tenho isto para fazer, tenho aquilo e tudo, e parece que os 24 horas não chegam. Mas sabe uma coisa, se o dia tivesse 48 era igual. E se tivesse muito mais era igual. Eu preciso de parar. Eu preciso de querer conhecer mais sobre o meu Deus. E não nos vamos esquecer aquilo que está lá descrito em João. Aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos, eu me revelarei a eles. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu reconheço quem Ele é. Quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu sei que eu dependo da sua graça a cada dia. Porque a sua graça me salva, mas ela também me sustenta. É que muitas vezes nós olhamos para a graça só como uma graça salvadora. Sou salvo pela graça, ponto. Não. Eu sou sustentado a cada dia pela graça de Deus. Então, como Deus me desafiou a mim, eu espero que Deus também possa desafiar a cada um de nós, que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Sozinho em tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção, só
Misericórdia se fez em amor. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Preso estava e me libertou. Minha vergonha com sangue pagou. Se fez meu amigo trazendo perdão. E ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. O Salvador foi pregado na cruz. Trevas vieram, mas não era o fim. Não era o fim. No terceiro dia ele ressuscitou. E ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, Pois livre E porque temos uma nova vida, nós podemos cantar bem alto. livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte minha vida mudou. Livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Livre sou, para sempre serei. Que
os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Amém.